Estou de dieta, mas a todo momento que eu paro para pensar, vem a vontade de um doce. Sempre que eu tenho a reunião com aquele gerente ou com aqueles clientes, é sempre a mesma coisa. Eu não tenho foco e eu não consigo pensar de uma forma complexa. Da onde vem a nossa força de vontade? Eu não vou me atrever a responder toda essa pergunta que é complexa, mas pela neurociência eu vou trazer hoje aqui uma coisa, um conhecimento que para o teu repertório vai agregar demais para você se destacar profissionalmente e pessoalmente. Presta atenção. O que a gente sabe hoje é que quando nós temos gatilhos de autocontrole, por exemplo, o autocontrole de uma dieta para eu não comer doce, isso consome energia. Sim, o cérebro ele realmente consome energia física, não só mental e emocional, mas física de nós mesmos, tá? Essa energia, ela é gerada, ela é possível, ela acontece dentro de um processo complexo onde o nosso corpo produz glicose, o corpo mesmo produz glicose, que vai não para o cérebro, mas ela gera os neurotransmissores que nos fazem pensar, ter foco, resolver situações complexas. Então, por que quando a gente está doente, a gente precisa dormir muito, descansar mais? Porque o corpo está usando essa energia, a produção de glicose principalmente, para recuperar o corpo e não sobra energia para eu ir fazer exercícios ou para ter que me focar, né, ou para ter uma situação, uma reunião complexa, algo desse tipo. Então eu preciso descansar e não focar minha mente porque eu não tenho energia. Essa produção de energia. Onde vem essa produção de energia? Da glicose. Ah, mas como é que isso funciona? Quando nós ingerimos os alimentos, em alguns mais específicos do que os outros, nosso corpo ele transforma isso em glicose, que vai gerar essa energia para gerar os neurotransmissores e eu poder, no nosso caso aqui principalmente, ter foco, né? Agora, eu preciso comer necessariamente doces, alta taxa glicêmica? Não, é o contrário. Tá? E olha como é paradoxal, porque se eu estou numa dieta, eu exerço meu autocontrole, isso consome energia, quando consome energia, meu corpo precisa de mais glicose para gerar mais força de vontade, e a necessidade que gera biológica é de doce. E aí eu corro para comer aquele chocolate ou alguma coisa no meio do dia. Isso é ruim, porque essas coisas, esses tipos de alimentos de alto índice glicêmico dá um pico rápido e fácil de glicose, mas ele não se sustenta por longo prazo. Se eu pegar alimentos que, por exemplo, também são talvez mais proteicos, tem baixo índices glicêmicos, como amendoins, a carne e o frango, a maçã, coisas feitas no azeite, isso vai me ajudar por mais tempo eu ter mais produção de glicose mais lentamente no meu corpo, mas que funciona da mesma maneira do que eu comer glicose direta com alto índice glicêmico, como um chocolate. Tá? Inclusive tem pesquisas muito legais mostrando, por exemplo, a pessoas com hipoglicemia, que é a tendência para ter taxa baixa de açúcar no sangue, elas têm mais tendência de apresentar problemas de se concentrar ou de ficarem, ou de controlar emoções negativas quando provocadas. Tá? Então a gente vê que isso tem resultado, impacto na nossa reação, ação com os outros também. Dicas úteis, fáceis e rápidas. Primeira, obviamente, café da manhã ele normalmente deve ser muito bom, carregado desses alimentos de baixo índice glicêmico para essa produção de glicose que o corpo faz sozinho durante o dia, tá? Para você ter mais energia durante o dia. Se você tem reuniões complexas no trabalho, evita logo antes do almoço, porque a pessoa está ansiosa para comer aquilo, né? O sistema de luta ou fuga dela está ansioso para ver se eu vou comer logo, o corpo falando, cadê minha comida, preciso de mais alimentos para transformar em glicose, ter mais força de vontade, mais energia. Então, até meia hora antes do almoço já é o máximo, se a pessoa já está muito ansiosa, não vai focar no que você precisa, ou você também vai estar com falta de energia para explicar, assim como 3, 4 horas depois do almoço, se não tiver um lanche no meio, não é bom marcar com o teu gerente para discutir o teu salário ou um problema complexo, porque ele não vai estar com a paciência e muito provavelmente ele não vai estar de boa vontade ali para te escutar. Tá? São dicas fáceis e simples para você aplicar, mesma coisa no relacionamento. Logo antes da hora do jantar, quando você está pondo as coisas na mesa, já ficou um tempo sem comer, ou está saindo para jantar com a tua namorada, esposa, marido, não é um bom momento, aquela 1 hora, meia hora antes, começar a discutir problemas que são mais difíceis, discutir relacionamento, deixa isso para depois que você comer, baixou aquela ansiedade, a serotonina liberou no corpo, tá certo? Você tem mais glicose sendo gerada daqueles alimentos no corpo, certo? E gerando mais neurotransmissores no cérebro, com capacidade de gerar mais foco, concentração e gerar uma conversa mais
tranquila, tá legal? Então fica aqui a dica de hoje de da onde vem a força de vontade. Não ignoremos a nossa biologia, porque assim como no começo, de uma certa forma, antigamente, dentro da psicologia, se via, queria comparar a nosso cérebro com um computador, mas se a gente parar para analisar só os drives que a gente tem, né, e as conexões, e não ver os inputs, a alimentação no começo, a fonte de alimentação, a gente perde muito. Então é isso que a neuropsicologia veio agregar. Tomar em conta também que a biologia afeta a nossa mente e reação para as consequências e ações do que a gente faz no dia a dia. Seja a sua melhor versão e um abraço.